Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha acordado bem, que você tenha passado esse dia maravilhoso. Agora você está retornando à sua casa e que você seja abençoado pela mão do Todo Criador. E que a cada momento você sinta a presença de Deus. E que você seja muito abençoado pela mão do Senhor. Hoje eu vou estar falando sobre a mensagem e as bênçãos do Salmo 51. Irmão, mas por que bênçãos do Salmo 51? Se isso é uma confissão, isso é uma confissão de um salmista chamado Davi. Sim, sabe por quê? Porque quando ele confessou seus pecados a Deus, Deus logo reconheceu que ele descobriu o seu pecado. E ele pediu perdão ao Senhor. Vamos ler para você entender melhor isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lave-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares é puro e quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu minha mãe, e eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazeste conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvos do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face do meu pecado, e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados a ti se converterão. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente e a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu o daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a ancião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. Então se ofereceram novilhos sobre o teu altar. Aqui, meu irmão, você pensa assim: poxa, mas o irmão fala das bênçãos dos salmos. Poxa, mas os irmãos tá falando de bênção. Mas o que eu tenho com essa bênção nesse salmo? Qual é a bênção que eu estou vendo nesse salmo? Meu irmão, eu não digo tudo isso para você, mas o Senhor te diz, porque o salmista Davi, aqui ele está lhe dizendo e confessando ao Senhor, porque ele pecou quando ele caiu com Betseba, mas o Senhor, ele viu tudo isso, e ele estava esperando do seu servo ir ali e confessar os seus pecados, entendeu? Então Davi, ele foi até o Senhor, ele conversou com Deus, ele falou para Deus de todos os seus pecados, tanto que o Senhor castigou ele. E o Espírito do Senhor estava se retirando dele.
Ele estava ficando um homem apagado, um homem sem vontade de fazer as vontades de Deus. Ele já não estava mais caminhando na retidão do Senhor. Ele queria pecar, só pecar e pecar a cada dia ali naquele palácio dele. Mas o Senhor, ele quando dobrou o joelho, Davi quando dobrou os joelhos e falou ao Senhor, Senhor, cuide de mim, olha para mim, como estou, eu já não sinto mais a tua presença, eu já não estou mais sensível à tua voz, eu não estou mais sensível, Senhor, não sou digno de estar mais na tua presença. Mas o Davi, ele queria ficar perto de Deus a cada dia mais. Mas o Senhor mudou todo o percurso. Por quê? Porque o Davi confessou os seus pecados. Ele, logo no início desse salmo, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Por que isso? Porque Davi estava farto de muitos pecados. Estava pecando demais. Pecou, caiu com Betseba, mandou matar o marido da mulher. E isso não é coisa de Deus, não é coisas que se faça. Mas o Senhor castigou ele, fez que ele caísse em pranto. Quando eu leio esse salmo, eu imagino como ele ficou angustiado por dentro. Como ele sofreu uma enorme depressão, meu irmão. Uma enorme depressão, ele caiu em si, essa depressão profunda. Aqui como eu vejo ele como em depressão profunda dos erros e dos pecados dele. É uma coisa muito séria quando o ser humano erra. A gente quando erra, a gente se arrepende muito, a gente chora, a gente fica assim precioso, o pensamento fica como? Pressionado, assim, fiz uma coisa errada, mas o Senhor, ele vê e você tem que confessar a ele os seus pecados. Entendeu? Não precisa ficar confessando ao ser humano, não. O ser humano, irmão, tem que saber para quem você está contando as suas coisas também. Ele procurou a Deus para falar. Às vezes você fala assim, irmão, mas você está falando isso para a gente não falar nada para o nosso pastor. Não, meu irmão, olha só. Escuta bem o que eu estou te falando. Ser humano é igual a você. Você é crente, tem que ser crente sábio. Vai ao seu pastor e confessa ao seu pastor. Seu pastor é um homem de Deus. Tá? Não estou aqui confessando para ser rebelde. Rebelde é uma coisa muito séria. Quando a gente faz a ovelha ficar rebelde, ela perde todas as bênçãos. Quando vai ver, a gente está lançando a alma dessa ovelha que está ficando rebelde para o inferno, para Satanás. Cuidado com o que se fala. A gente fala assim, confessar, a gente não confessa para qualquer um, a gente confessa para Deus. E outro, como temos a igreja, a gente vamos no pastor, aconteceu isso. E pastor, que é pastor mesmo, homem de Deus, tem que ser vigilante, saber o que está falando, né? Trazer à tona o que a pessoa falou para ele, para dentro da rendição do arraial da casa de Deus, não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Confessais os pecados aos santos e uma vez você será liberto. Em nome de Jesus. Nós temos que ser sábios nesse momento. E aí ele foi falando, lavai-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconheceu. E o pecado estava todo dia diante dele. O pecado da carnalidade, o pecado de tudo, meu irmão. E isso não foi diferente na vida de Davi. Davi confessou. E ele deixou, ele abandonou. Ele abandonou. Aí quando vem aqui pro versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer sabedoria. O Senhor faz que ele sempre conhece a sabedoria. E ama ele no oculto e no profundo, né? Você vê que a situação não era diferente. O Senhor amava ele. Por quê? Porque ele era o segundo coração de Deus. Davi era. E Deus amava ele. Deus nunca deixou de amar Davi porque ele errou, porque ele pecou nisso, não.
tá? A gente, ser humano, a gente peca, a gente erra, nós ficamos doentes. A gente fica doente. E quando a doença chega, tem gente que não sabe por que a doença chegou. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o médico também ele nem desvenda qual é a doença que a pessoa tá. Demora para poder cair. Mas o Senhor, Ele vê e livra de todos. Quando você procura dobrar o seu joelho e confessar ao Senhor, Senhor, eu errei. Senhor, eu matei. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Tudo isso o Senhor, Ele trata com você. Ele é que nos liberta. É Ele que nos transforma. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Ela não muda. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. É nisso que nós precisamos estar diante de Deus. Não tem mais. Aí, Deus está trabalhando nisso tudo. E o Senhor, Ele nos quer a cada dia mais na presença dEle. Você repare bem, o salmista Davi, ele estava se afastando de Deus. Ele estava se afastando daquilo que o Senhor tinha entregado na mão dele. Às vezes o Senhor estava chamando ele para uma nova batalha e ele estava se recuando. Estavam indo para uma guerra. E Davi estava onde? No palácio. Olhando lá de cima. De repente ele avistou quem? Lá na casa do vizinho. A Betseba. Está entendendo como é que é o mistério das coisas? E o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos purificar, o Senhor quer tirar a gente da penalidade, da carnalidade, da humanidade. Ele quer que você viva o Ele, não você. Por isso que a palavra nos diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Davi veio aqui e fez assim, ó. Purifica-me dos isopes e ficarei puro, lave-me e ficarei mais alvos do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria para que gozes os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face do meu pecado e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Reto o que, gente? Espírito reto do Senhor. Para que venha cada dia trabalhar na vida deles. Tu acha que o Senhor está se agradando do que você está fazendo? Ah, hoje eu estou na igreja, mas eu estou pegando as menininhas ali. Hoje eu estou na igreja, eu estou adulterando ali. Hoje eu estou na igreja, eu estou em pecado ali. Meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem muitas coisas que nós precisamos rever os nossos conceitos. Você sabia que o maior pecado é quando a gente começa a ficar achando muito fulano bonitinho. Não, fulano é bonito, né? Bertana é bonita, não sei o quê. Temos que tomar cuidado com isso, porque quando a gente for ver, a gente já está tirando a visão espiritual de Deus e já está entrando para a visão espiritual da carnalidade. É por isso que a oração tem que ser constantemente. Tem que ser oração sem cessar. Paulo disse isso. Paulo disse. Se eu não me engano, está em Romanos. Orar sem cessar. Por quê? Porque nós precisamos orar, nós precisamos entrar na dimensão do Senhor. Precisamos entrar a cada dia na dimensão de Deus. E é por isso que nós temos que andar constantemente na retidão do Senhor, nos aguardando a vinda do Senhor, para que essa carne nossa, pecaminosa, seja lançado para longe da gente, nosso corpo incorruptível esteja na glória do Senhor, trabalhando. Pois o amor de Cristo ainda está conosco. E Deus não deixou amar Davi, porque ele pecou, ele errou, não. Deus continuou amando Davi, mesmo ele no erro. Mas isso o Senhor cobrou dele com penalidade também. Deixou ele ir à vontade dele, fazer a vontade dele. Mas quando o Senhor deixou ele ir na vontade dele, foi o que ele caiu. Nesse profunda depressão.
Ele já não sentia mais, nem sequer, a presença de Deus na vida dele. E o Espírito Santo, que é o amigo consolador, estava se retirando dele. Aí você vai ver que aqui embaixo, ele vai dizer assim, ó. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Me sustenta com um espírito voluntário. Meu irmão, por que isso? Porque ele já não sentia mais a presença de Deus. E é assim que o pecado faz. Ele te tira da presença do Senhor, ele te afasta da presença do Senhor. Você não consegue mais ler a palavra de Deus, você não consegue mais ir à igreja, você tem vergonha de falar com seus irmãos, você tem vergonha de dizer a paz do Senhor, graça e paz. Você tem vergonha de falar que a paz do Senhor esteja convosco. Vocês têm vergonha de tudo. E quando peca, e não sente que está pecando não, tá sorrindo no meio do povo, mas Deus está vendo tudo, porque na hora que Deus começa a puxar o tapete, começa a cobrar, aí tem irmão que não entende, mas o Senhor entende, porque o Senhor viu tudo que está oculto nesse momento. Aí ele vira e fala assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Nós precisamos se converter todos os dias. Todos os dias. Porque quando Paulo fala lá em 2 Coríntios, mais ou menos, eu não estou me relembrando agora, mas o Senhor vai me lembrar, mas quando Paulo fala lá em Coríntios, ele fala o que na hora de servir a Santa Ceia? Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Você está vendo como o Senhor nos ama e fala para nós se examinar? Ah, mas é para examinar porque se a gente estiver intrigado com o irmão... Não, minha filha, ele vai fazer examinar tudo. Em tudo, seja brigado com o irmão, seja em pecado, seja alguma coisa que você fez de errado e ele viu e você não se corrigiu. Ele seja em tudo, até mesmo dentro do nosso casamento, nós precisamos liberar perdão para nossas esposas, para nossos esposos, porque o Senhor trabalha da forma que Ele quer. E aqui Davi reconheceu, ele buscou o perdão de Deus e Deus abençoou a vida dele. Deus abençoou a vida dele. Deus não mudou a estratégia não. Aí ele diz assim, ó, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu daria. Ele não comprou Davi. Davi falou, ele não comprou ele em sacrifício, porque senão ele daria sacrifício para Deus. O que Davi procurou? A obediência. Foi a obediência. Para você ver como as coisas estão indo de mal a pior. Hoje, o pecado está todo dia diante de nós. O pecado está todo dia diante da gente, assim, olhos nus. E se você não tiver Deus no coração, você cai, meu irmão. Cai. Ah, eu não caio não. Para com isso. O espírito da sedução está todo dia rondando ao teu redor. E se você não tiver em Cristo Jesus, tu cai. É verdade. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Você se quebranta diante de Deus. Aqui eu percebi que Davi se quebrantou diante de Deus. Ele chorou. E de tanto ele chorar até soluçar. Eu via isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chorou de tanto soluçar. Hoje o Senhor está falando diferente por causa disso. Porque o mundo está se corrompendo a cada dia mais. Não é só porque a gente quer. Você para analisar. Casamento com 2 mulheres, casamento com 2 homens, casamento trisal, tudo isso está aparecendo. Está tudo diante dos nossos olhos. É mentira? O Senhor gosta disso? O Senhor manda isso? Eu vou dizer para você, até dentro da sua casa, as tomadas que você liga na tomada, lá na parede, você para analisar, o que está na sua parede é fêmea, o que está no plug, né, que você fala,
da tomada do seu aparelho é macho, então ela vai encaixar. Então é macho e fêmea. Já viu macho com macho se casar? Não. Já viu fêmea com fêmea se casar? Não. Então, meu amigo, então isso não tem comparação. A tomada também é macho e fêmea. Tá entendendo? Os mistérios de Deus, como são as coisas, estão mudando as corrupções porque querem isso? Então, a gente entendemos isso. Se a palavra do Senhor disse pra gente, pra nós aqui, que o Senhor fez macho e fêmea, a gente não temos que contender. Siga a sua regra quem quiser. Cada um, quem sabe das suas consciências. Sabe do pecado que está enfrentando. Não é porque a gente quer, não. É porque o Senhor nos chamou para ser homem de Deus. E chamou mulher de Deus. Não chamamos qualquer um, não. Então somos isso que nós estamos apresentando ao Senhor. Aí o Senhor, depois de Davi fazer tudo isso, olha o que o Senhor veio e falou para Davi em tudo isso. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se ofereceram novilhos sobre o altar. Meu irmão e minha irmã, novilhos sobre o altar. Aí o que aconteceu? Tiramos tudo aquilo que era de ruim das nossas vidas, tudo isso. E o Senhor veio com novas vestes novas. Veio com a nova renovação espiritual para nossas vidas. É isso que o Senhor quer. Às vezes a gente fala aqui algumas coisas sobre isso. Não, é porque eu trabalho. Eu também vivo. Eu trabalho em avarejos. Lá também tem todo tipo isso de pessoas. Eu trabalho com vários tipos de seres humanos do meu lado. Não é rejeitando, é respeito. Tá? Eu respeito a cada um, ser humano. Seja homem, seja mulher, seja o homem que gosta do outro homem, a mulher que gosta de outra mulher. Não tenho nada contra isso. Mas eu oro para Deus trabalhar na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes é um mal que está sobre a vida dessas pessoas. E a gente não sabe realmente o que o Senhor está fazendo. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente não julgar, para a gente não ser comparado com este mundo. E este salmo nos trouxe isso, visão espiritual para a gente nos abrir. Para a gente nos abrir a nossa visão, ampliar. Ver que Deus está fazendo isso para os cristãos orarem mais, pregar mais a palavra de Deus, bater com força na palavra de Deus, para que eles venham se despertar, que o Senhor ainda há de fazer uma nova vida, e renovação e transformação. Graças a Deus, o Senhor tem nos renovado e levantado homens e mulheres de Deus nesta terra. Continue orando. Não pare de orar. A Bíblia fala para a gente orar pelos homens desta terra. Este mês, agora de outubro que está se findando, eu pedi para orar por todas as mulheres, porque as mulheres estavam sendo vítimas de muitas coisas assim que estava chegando nas crianças. Pedi muita oração pelas mulheres, porque era homem matando mulher, era matando as crianças, era tudo acontecendo. E a gente não espera isso, né? Mas a gente acaba ouvindo as notícias, a gente acaba vendo algumas notícias e a gente, quando para ver um jornal, realmente é muito isso. E foi bombardeado. Eu tive que orar pelas mulheres, para Deus trabalhar no coração delas. E estes homens também precisam de muita oração. Ore por esses homens, todos os homens do mundo. Não é só aqui na nação, seja brasileiro, ingleses, americanos,
asiáticos, orem por todos, por 4 cantos deste mundo, por todos os 5 continentes, para que o Senhor venha libertar esses homens de todo o mal. Porque ainda nós vamos ver a igreja entrando homens pedindo socorro. Socorro! Eles vão pedir socorro à igreja. E tu, pastor, te prepare a tua igreja para receber esses tipos de homens. Para que não chegue lá e fique, é violência dentro da casa do Senhor. Não, não é não. É porque o Senhor está preparando os homens para entrar. E quando eles entrarem dentro dessa casa, oração e jejum é bom para expulsar todo o mal e todo o demônio. Hoje eu me estendi um pouquinho aqui nesse Salmo 51, porque o Senhor estava precisando falar isso. O Senhor estava precisando trabalhar conosco nisso aqui. E te prepare. Diáconos da casa do Senhor, jejue e ora, porque o Senhor trabalha contigo. É você que vai receber esses tipos de pessoas na porta da casa do Senhor quando eles entrarem. Fique na oração e alerta e torre de vigilância, em nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer voltar aquela igreja com amor a ágape, mas cuidado para não ser cegado pela visão de Satanás, porque Deus ainda quer mais de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua casa, e que este salmo seja bem aproveitado na tua vida. Ore a Deus, faça como Davi. Errou, mas ele confessou ao Senhor teus pecados. Não seja aquele homem acusadores, como fizeram com aquela mulher também adulterada, que João 8 está falando. Deus, Ele quer te salvar, meu irmão. Ele quer te salvar, mulher. Ele quer te salvar, jovem. Vamos nos cuidar mais. Vamos nos doar mais para o Senhor. Deus quer mais de você. Inúmeras das vezes eu me recuei. Mas quando o Senhor falou, chega, é tempo de parar. É tempo de você ver a obra que eu tenho na tua vida. Eu comecei a enxergar mais com outros olhos. Deus abençoe tua vida e teu ministério. Agindo Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Porque vai ser bênção na vida daquele que você está abençoando. E serás bênção na tua vida. Compartilhe com o teu esposo. Compartilhe com a tua esposa. Compartilhe com o teu filho, que é jovem, adolescente. Porque muitas das vezes, a gente quando vê os nossos filhos chegando adolescente, é bom nós falar o que é certo e o que é errado para ele crescer um filho bom e obediente na casa do Senhor. Davi tinha seus pecados, mas quando ele descobriu que ele já não tinha mais força para andar, ele correu para Deus. Ele confessou seus pecados a Deus. E ele foi o segundo homem, ele foi um homem segundo ao coração de Deus. E Deus amou e abraçou. Ele não jogou ele fora. E é assim que o Senhor faz conosco. Que Deus abençoe sua vida. Amém.